Livro: A Filosofia de Friedrich Nietzsche. Os primórdios do filósofo. Em Bonn, Nietzsche tornou-se aluno de Ritschl, o famoso filólogo. E quando Ritschl trocou Bonn por Leipzig, Nietzsche o seguiu. Todos os vestígios do bom sujeito haviam desaparecido e o aluno que restava não era diferente daqueles alunos do segundo ano da Toulouse medieval que se levantavam da cama às 4 horas e, tendo orado a Deus, às 5 horas iam para seus estudos, seus grandes livros sob seus braços, seus tinteiros e velas em suas mãos. Entre professor e aluno desenvolveu-se um vínculo de forte amizade. Nietzsche também foi colocado sob a proteção da velha e maternal Frau Ritschl, que o convidou para suas tardes de café e bolo de canela e para suas noitadas, onde ele conheceu os grandes homens do mundo universitário e os eminentes estranhos que iam e vinham. De fato, o futuro filósofo devia muitas coisas a Ritschl, inclusive seu sólido conhecimento dos antigos, sua primeira, e última, nomeação para a universidade e seu encontro com Richard Wagner. Nietzsche sempre olhou para trás com prazer e sempre houve um lugar quente em seu coração para o gentil professor que o levou à graça. 2 anos ou mais se passaram assim, e então, no final de 1867, Nietzsche iniciou seu período de serviço militar obrigatório no 4º Regimento da Artilharia de Campanha Prussiana. Ele esperava escapar porque era míope e filho único de uma viúva, mas um vigilante oberste-tenente encontrou brechas na lei e o prendeu. Ele parece ter sido uma espécie de oficial, pois uma fotografia da época mostra com dragonas e uma espada. Mas, tenente ou sargento, ser soldado dificilmente era o seu forte, e ele fazia uma figura lamentável a cavalo. Depois de alguns meses de serviço relutante, de fato, ele sofreu um acidente a cavalo e quase morreu, pois seu pai havia morrido antes dele. No entanto, ele torceu tanto os músculos do peito que foi condenado por um exame médico e dispensado do exército. Durante sua longa convalescença, ele se ocupou com estudos filológicos e começou seu primeiro trabalho profissional sério. Ensaios sobre a teogonia de Hesíodo, as fontes de Diógenes Laércio e a eterna contenda entre Hesíodo e Homero. Ele também fez um índice para uma elaborada coleção de fragmentos históricos alemães e executou tarefas estranhas do mesmo tipo para vários professores. Em outubro de 1868, ele retornou a Leipzig, não como aluno de graduação, mas como aluno especial. Essa mudança foi vantajosa, pois lhe deu maior liberdade de ação e o protegeu daquela bonomia estudantil que aprendera a desprezar. Novamente o velho Ritschl foi seu professor e amigo e novamente Frau Ritschl o recebeu em seu salão e deu-lhe bons conselhos e seu excelente café. Nesse interim, ocorrerá algo destinado a dirigir e colorir todo o curso de sua vida. Esta foi sua descoberta de Arthur Schopenhauer, na década de 1860, ao que parece. O grande pessimista ainda era pouco mais que um nome nas universidades alemãs, que, apesar de toda a sua heterodoxia posterior, se apegaram por muito tempo às suas antigas causas primárias. Nietzsche nada sabia dele, e nos seminários de Leipzig nenhuma alma o mantinha. De Kant e de Hegel falava-se sem limites, e de Lotze e Fichte havia disputas desenfreadas que rugiam e se enfureciam na sala de aula de Fechner, então professor universitário de filosofia. Mas de Schopenhauer nada se ouvia, e assim, quando Nietzsche, vagando por uma velha livraria Leipzig, encontrou uma cópia de segunda mão de Joel Charles Willy Voistelung, O Mundo como Vontade e Ideia. 2. Um novo mundo veio flutuando em sua visão. Isso foi em 1865. Levei o livro para meus aposentos, disse ele anos depois, e me joguei em um sofá e li. Parecia que Schopenhauer estava se dirigindo a mim pessoalmente. Senti seu entusiasmo e parecia vê-lo diante de mim. Cada linha clamava por renúncia, negação, resignação, tanto para o primeiro fluxo do êxtase da descoberta que Nietzsche concordasse inteiramente com tudo no livro, mesmo em seus mais selvagens transportes de admiração, é bastante duvidoso. Ele tinha apenas 21 anos, a idade de grandes paixões e grandes romances, e estava sedento por alguma escrita que resolvesse os problemas deixados sem resposta pelos sábios aceitos. Mas é provável que quando ele gritou o manifesto de Schopenhauer mais alto ele leu no texto variações selvagens de sua autoria. As premissas do pessimista davam crédito e ordem aos pensamentos que vinham surgindo em sua própria mente, mas as conclusões, se é que ele as subscreveu, levaram-no muito longe. Sem dúvida, ele era como um daqueles messias fantásticos de novos cultos que buscam testemunho nas escrituras. E encontrou mais tarde na vida, quando foi acusado de inconsistência em primeiro endeusar Schopenhauer e depois condená-lo, ele fez essa defesa aí.
apesar das zombarias de seus inimigos, parecia bastante boa. O argumento de Schopenhauer, para resumir, era que a vontade de existir, o instinto primário da vida, era a eterna causa primeira de todas as ações, motivos e ideias humanas. Os antigos filósofos da cristandade consideravam a inteligência superior ao instinto. Alguns deles pensavam que um Deus inteligente governava o universo e que nada acontecia sem seu conhecimento e desejo. Outros acreditavam que o homem era um agente livre, que tudo o que ele fazia era resultado de seu próprio pensamento e escolha e que era certo, em consequência, condená-lo ao inferno por seus pecados e exaltá-lo ao céu por qualquer bondade que ele praticasse. Pode ter a chance de mostrar. Schopenhauer mudou tudo isso completamente. A inteligência, disse ele, não era a fonte da vontade, mas ser feito. Quando a vida apareceu pela primeira vez na Terra, ela tinha apenas um objetivo e objetivo, perpetuar-se. Esse instinto, disse ele, ainda estava no fundo de todas as funções de todos os seres vivos. A inteligência surgiu do fato de que a humanidade, ao longo dos tempos, começou a perceber que certas manifestações da vontade de viver eram seguidas de certos resultados invariáveis. Essa capacidade de perceber foi seguida por uma capacidade de lembrar, que por sua vez produziu uma capacidade de antecipar. Um homem inteligente, disse Schopenhauer, era apenas aquele que se lembrava de tantos fatos, resultados da experiência pessoal ou da experiência transmitida de outros, que podia separá-los em grupos e observar sua relação uns com os outros, e arriscar uma palpite sobre seus efeitos futuros, ou seja, poderia raciocinar sobre eles. Indo além, Schopenhauer apontava que essa vontade de existir, esse instinto de preservar e proteger a vida, esse velho Adão, era o culpado tanto das coisas desagradáveis da vida quanto das coisas boas, que produzia avareza, ódio e assassinato justamente bem como indústria, desenvoltura e coragem, que levou os homens a buscar meios de matar uns aos outros, bem como meios de cultivar a terra e obter comida e roupas. Ele mostrou, ainda, que seus maus efeitos eram muito mais numerosos do que seus bons efeitos e assim explicou o fato, que muitos homens antes dele observaram, que a vida, na melhor das hipóteses, continha mais tristeza do que alegria. 3. A vontade de viver, argumentou Schopenhauer, era responsável por tudo isso. A dor, ele acreditava, sempre superaria o prazer neste triste mundo antigo até que os homens parassem de querer viver, até que ninguém desejasse comida ou bebida ou casa ou esposa ou dinheiro. Para resumir, ele sustentava que a verdadeira felicidade seria impossível até que a humanidade tivesse matado a vontade com vontade, ou seja, até que a vontade de viver o fosse eliminada da existência. Portanto, o homem mais feliz foi aquele que chegou mais perto desse fim, o homem que matou todos os desejos, esperanças e aspirações humanas mais óbvias, o asceta solitário, o monge em sua cela, o poeta faminto e voador, o envolto em nuvens filósofo. Nietzsche logo divergiu dessa conclusão. Ele acreditava, com Schopenhauer, que a vida humana, na melhor das hipóteses, era muitas vezes uma imposição e uma tortura, mas em seu primeiro livro ele mostrou que admirava, não a asceta que tentava escapar do desgaste da vida por completo, mas o herói orgulhoso e obstinado que manteve o equilíbrio diante do prazer sedutor e da dor avassaladora, que cultivou dentro de si uma indiferença sublime, de modo que felicidade e miséria, para ele, se tornaram meras palavras, e nenhuma catástrofe, humana ou sobre-humana, poderia amedrontá-lo ou amedrontá-lo. 4. É óbvio que há uma diferença considerável entre essas ideias, por toda a semelhança de origem e por toda a adoração juvenil de Nietzsche a Schopenhauer. Nietzsche, de fato, estava tão encantado com a honestidade e originalidade do que pode ser chamado de dados da filosofia de Schopenhauer que ele confiou na própria filosofia e não começou a investigá-la de perto ou a compará-la cuidadosamente com suas próprias ideias. Até que ele se comprometeu da maneira mais embaraçosa. Os mesmos fenômenos não são curiosidade em religião, ciência ou política. Antes que a compreensão dessas diferenças chegasse a Nietzsche, ele estava ocupado com outros assuntos. Em 1869, quando tinha apenas 25 anos, foi nomeado, por recomendação de Ritschl, para a cadeira de Filologia Clássica na Universidade de Basel, na Suíça, um antigo reduto da teologia luterana. Ele não tinha diploma, mas a Universidade de Leipzig prontamente o nomeou doutor em filosofia, sem tese ou exame, e em 13 de abril ele deixou a velha casa em Naumburg para assumir suas funções. Assim passou aquela casa piedosa. A avó havia morrido muito antes, em 1856, e uma das tias solteiras a precedera no túmulo por um ano. A mãe de Nietzsche viveu até 1897,
e sua irmã, como sabemos, sobreviveu a ele. A outra tia solteira desaparece de cena em uma nuvem de incerteza. Nietzsche era oficialmente professor de filologia, mas também se tornou professor de grego no Pedagogium ligado à universidade. Ele trabalhou como um troiano e misturou Schopenhauer e Hesíodo em seus discursos de sala de aula sobre a origem dos verbos gregos e outros assuntos enfadonhos, mas não está registrado que ele tenha causado uma impressão muito profunda, exceto em um círculo relativamente pequeno. Seu aprendizado era péssimo, mas ele era muito impaciente e antipático para ser um bom professor. Suas turmas, de fato, nunca eram grandes, exceto no Pedagogium. Isso, no entanto, pode ter sido em parte devido ao fato de que em 1869, como nos anos posteriores, havia comparativamente poucas pessoas pouco práticas o suficiente para passar seus dias e noites no estudo da filologia. Em 1870 veio a Guerra Franco-Prussiana e Nietzsche decidiu ir para frente. Apesar de seu ódio por toda a hipocrisia do patriotismo barato e da sua devota gratidão por ser polonês e não alemão, ele era, no fundo, um bom cidadão e perfeitamente disposto a sofrer e sangrar por seu país. Mas, infelizmente, ele havia obtido os documentos de naturalização suíça para poder aceitar sua nomeação em Basel e, portanto, como súdito de um estado neutro, teve que ir para a guerra, não como guerreiro, mas como administrador de hospital. Mesmo assim, Nietzsche quase deu sua vida à Alemanha. Ele não era forte fisicamente. Ele sofria de fortes dores de cabeça já em 1862, e seu trabalho árduo em Basel o enfraqueceu ainda mais. Nos campos de batalha da França, ele adoeceu. A difteria e o que parece ter sido cólera morbus o atacaram e, quando ele finalmente voltou para casa, estava um desastre neurastênico. Desde então, sua vida foi uma longa luta contra a doença. Ele sofria de enxaqueca, a mais terrível doença dos nervos, e o catarro crônico do estômago o tornava dispéptico. Incapaz de comer ou dormir, ele recorreu a entorpecentes e, segundo sua irmã, continuou a usá-los por toda a vida. Ele queria ficar bom rapidamente, diz ela, e por isso tomou doses duplas. Nietzsche, de fato, era um escravo das drogas, e mais de uma vez na vida após a morte, muito antes de a insanidade finalmente encerrar sua carreira, ele deu provas disso. Apesar da doença, insistiu em retomar o trabalho, mas no inverno seguinte foi obrigado a passar férias na Itália. Enquanto isso, ele deu palestras em suas aulas sobre o drama grego e duas delas ele revisou e publicou, em 1872, como seu primeiro livro, Die Geburt der Tragödie, O Nascimento da Tragédia. Engelmann, o grande editor de Leipzig, recusou-o, mas Fritzsche, da mesma cidade, colocou-o em tipo e quase custou a Nietzsche sua cátedra. Os alunos foram aconselhados a ficar longe dele, e durante o inverno de 1872 a 3, dizem, ele não teve nenhum aluno. No entanto, o livro, apesar de toda a sua iconoclastia, foi um acontecimento. Soou como o primeiro fraco grito de guerra de Nietzsche colocou o ponto de interrogação por trás de muitas coisas que pareciam honradas e sagradas na filologia. A maioria dos filólogos daquela época eram sábios alemães do tipo de jornal em quadrinhos, e suas vidas foram gastas imaginando por que um poeta grego fez o nome de uma certa planta masculino enquanto outro o fez feminino. Nietzsche, ignorando tais futilidades escolásticas, mergulhou no coração da literatura grega. Porque, ele se perguntou, os gregos tinham prazer em testemunhar representações de conflitos amargos e sem esperança, e como essa forma de entretenimento surgiu entre eles. Mais tarde, suas conclusões serão dadas detalhadamente, mas neste lugar pode ser bom esboçá-las em linhas gerais, por causa da influência que tem sobre seu trabalho posterior e até mesmo sobre a tendência de sua vida. Na Grécia Antiga, ele apontou no início, Apolo era o deus da arte, da vida como foi registrada e interpretada, e Baco Dionísio era o deus da própria vida, de comer, beber e se divertir, de dançar e festejar, de tudo que tornava os homens extremamente conscientes da vitalidade e vontade dentro deles. A diferença entre as coisas que eles representavam foi bem estabelecida em certos versos caseiros dirigidos por Rudyard Kipling ao almirante Robley de Evans, U.S.N. Zogbaum desenha com um lápis e eu faço coisas com uma caneta, mas você se sente em uma torre de comando, comandando 800 homens. Aquele que tem será dado e é por isso que estes livros são enviados ao homem que viveu mais histórias do que Zogbaum ou eu poderíamos inventar. Aqui temos a clara distinção. Zogbaum e Kipling são apolônicos, enquanto Evans é dionisíaco. A poesia épica, a escultura, a pintura e a narração de histórias são apolônicas. Elas representam, não a própria vida,
mas a ideia de vida visualizada por um homem. Mas a dança, os grandes feitos e, em alguns casos, a música, são dionisíacos. Eles são parte integrante da vida como algum ser humano real, ou coleção de seres humanos, está vivendo. Nietzsche sustentou que a arte grega foi a princípio apolônica, mas que eventualmente apareceu uma influência dionisíaca, fruto, talvez, do contato com povos primitivos e bárbaros. Desde então, houve conflito constante entre eles e esse conflito foi a essência da tragédia grega. Como Sarcey nos diz, uma peça, para prender nossa atenção, deve retratar algum tipo de batalha, entre homem e homem ou ideia e ideia. No melodrama de hoje, a batalha é entre o herói e o vilão. Na antiga tragédia grega era entre Apolo e Dionísio, entre a vida contemplativa e a vida extenuante, entre a lei e o fora da lei, entre o diabo e os serafins. Nietzsche, como veremos, posteriormente aplicou essa distinção na moral e na vida, bem como na arte. Ele se autodenominava dionisíaco e o volume culminante de seu sistema filosófico, que mal havia começado quando a loucura o dominou, deveria ser chamado de Dionísio.